Certificado digital do Covid, ou também conhecido como passe sanitário, Green Pass, passe verde, passaporte da vacina, enfim, é uma infinidade de nomes para resumir o que é o documento que vai poder te dar acesso a estabelecimentos comerciais, restaurantes, atrações turísticas quando você estiver viajando durante a pandemia lá para a Europa. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o certificado digital Covid, os meios de comprovação, o período de vigência, como que funciona esse certificado, as vacinas que são aceitas, a conversão do certificado seu do Brasil para o da União Europeia e os aplicativos para emitir esses passes. E se você não me conhece, meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno. Aqui eu falo sobre dicas de planejamento de viagem e roteiros no Brasil e no mundo. Vem comigo entender tudo sobre o certificado digital de Covid que você vai precisar ir para sua viagem na Europa. O certificado de Covid foi estabelecido pelo Conselho Europeu, que introduziu aí o certificado para restaurar a liberdade de movimentação na Europa. O certificado nada mais é do que a prova de que a pessoa foi vacinada contra o coronavírus e recebeu um resultado negativo no teste PCR ou se recuperou da Covid-19. Então, gente, o Conselho Europeu tem feito muitas discussões aí para a retomada no pós-pandemia de como que vai ser a circulação de pessoas, a volta do turismo, e o certificado digital vem aí para tentar solucionar essa questão. A Europa, um continente aí sem fronteiras, né, dentro do espaço Schengen, não tem controle migratório, a circulação de pessoas é livre. Então, desde julho de 2021 já tem aí implementação do certificado digital de Covid, que nada mais é do que é o nosso certificado de vacinação, aquele emitido pelo Conect SUS, que tem um QR Code. Então, quem tomou a vacina lá na Europa recebe esse certificado. E como que você consegue um certificado desse? Tem três maneiras, basicamente, de emitir um certificado digital de Covid. Através da vacinação, e a validade do certificado vai ter 270 dias ou 9 meses a partir da data da sua segunda dose ou dose única. Além disso, você pode fazer um teste de Covid, que pode ser um PCR ou um antígeno, e aí o seu certificado vai ter validade de apenas 48 horas ou 72 horas, aí dependendo da modalidade do teste que você fez. E também são aceitos os certificados para quem já contraiu a doença e tem um comprovante de recuperação da Covid. Como que você recupera isso? Você tem que ter um teste PCR com um resultado positivo para a Covid. E aí ele vai ter uma validade de 6 meses a partir da data aí do resultado positivo. E como eu já disse, né, foi implementado esse certificado na União Europeia desde julho de 2021 e as discussões atuais é que pelo menos até junho de 2022 vão ter essas medidas lá na Europa. Então, se você está com a sua viagem aí no primeiro semestre do ano, com certeza você tem que estar informado com relação a isso, sendo que pode ser que seja prorrogada essas medidas conforme for aí o avanço de novas variantes, como a gente teve a Ômicron agora no final de 2021, início de 2022, que fez com que novas medidas aí sejam adotadas, tá? E aí, como que funciona esse certificado lá na Europa? Se você tomou sua vacina lá na Europa, ou tem o teste, né, negativo, ou contraiu a doença e tem a comprovação com o seu PCR positivo aí nos últimos 6 meses, você vai conseguir emitir o seu certificado, desde que as vacinas que você tomou sejam as aprovadas pela agência médica lá da União Europeia, que é a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e a Janssen. Mas o que acontece para nós brasileiros que temos apenas o certificado emitido pelo Brasil, aquele lá do Conect SUS? Para quem não sabe, né, eu tenho passo a passo aqui no canal do vídeo explicando como fazer a conversão lá do seu certificado de vacinação pelo aplicativo do Conect SUS. Se você não sabe, vai lá nas playlists de planejamento de viagem que tem esse passo a passo, você vai entender como funciona. Emitir o seu certificado, você ainda pode fazer a tradução do espanhol e para o inglês. Vai gerar um arquivo em PDF digital com o QR Code. Eu recomendo que você imprima esse documento para fazer a sua viagem. Com esse documento, gente, do Brasil, já é suficiente para você fazer a sua viagem, o seu embarque do seu voo daqui do Brasil para a Europa, junto com o teste negativo ou o PCR, o formulário do passageiro do país que você está indo e demais conexões. E essas exigências eu não vou entrar no detalhe aqui no vídeo de hoje, porque cada país tem uma regra. Eu tenho vídeos aqui no canal também que eu explico como consultar essas regras, mas resumindo, vai lá no aplicativo Reopen EU, tem vídeos aqui no canal ensinando.
para você saber as exigências de cada país. Faz o check-in na companhia aérea com esses documentos, chegou no país, aí sim que você tem que se preocupar com o passe sanitário, que é o que eu estou falando aqui no vídeo de hoje. Porque o que acontece? Esse documento, né, do certificado digital de Covid é para quem mora lá na Europa, quem é residente europeu, tem o documento europeu. Mas nós brasileiros, como que a gente vai conseguir entrar nesses estabelecimentos comerciais, nas atrações turísticas, já que a gente não tem o QR Code lá que é oficial da Europa? Ainda não tem estabelecido a conversão dos certificados de outros países para esse da União Europeia, de forma geral. Porém, alguns países já estão praticando essa medida com a conversão do seu certificado brasileiro para o da União Europeia, como é o caso da França, que é o país que mais avançou nesse sentido, né? A França é o país mais visitado do mundo, acredito que por isso eles já deram um passo aí na dianteira para conseguir solucionar essa questão. E quando você chega na França, você basta ir numa farmácia credenciada lá, levar o seu certificado do Brasil, que eles fazem a conversão para o certificado europeu, e aí você consegue emitir o seu certificado da França, né, o seu passe sanitário francês, através do aplicativo To Anti-Covid. Também já tenho vídeos aqui que eu falo lá na playlist da França como que funciona esse procedimento. Dá uma olhada lá se você está indo para a França. Inclusive, se você for viajar para vários países lá na Europa e a França for um desses países, e se ele for o primeiro país que você vai visitar, melhor ainda, porque você já faz essa conversão, porque uma vez você tendo o certificado da União Europeia, feito pela França, qualquer país que você for, você vai conseguir utilizar esse certificado e vai facilitar demais a sua vida. Agora, se você está indo para outros países que não a França, e que não está tão avançado com relação a essas conversões, basta você levar o seu certificado do Brasil. É ele que vai comprovar que você está vacinado e que te dará a permissão aí para entrar nos restaurantes, atrações turísticas. Inclusive, gente, mesmo quem está lá na França, eu recebi muitos relatos aí de quem foi nos últimos dias e que não está nem precisando do passe sanitário francês, tá? Eles estão aceitando o do Brasil. Quando você vai lá numa atração turística, mostra o do Connect SUS, eles estão deixando passar numa boa. Mas eu super recomendo que você faça essa conversão para o francês, porque vai facilitar a sua vida, principalmente nos outros países. Para quem está indo para a Suíça, também tem essa possibilidade de fazer a conversão do certificado do Brasil para o certificado da Suíça pelo site, tá? Online esse procedimento. Você paga 30 francos suíços e faz essa conversão. Inclusive, alguns países lá da União Europeia já aceitam o certificado da Suíça como se fosse um certificado lá da União Europeia. Então, é uma opção aí para quem vai viajar também para outros países. E se você conseguiu fazer a sua conversão do certificado do Brasil para o certificado europeu, você vai ter ainda que baixar os aplicativos do passe sanitário. Como que funciona isso? Cada país está tendo um aplicativo em que você vai escanear o QR Code do certificado que você converteu e aí ele vai gerar o Green Pass, o seu passe verde, o seu passe sanitário, enfim, são vários nomes que eles estão dando para isso. O da França, por exemplo, eu já mostrei o passo a passo aqui no canal, é o To Anti-Covid. Então você fez a conversão na farmácia, vai escanear a sua conversão lá no aplicativo e esse passe sanitário vai te liberar aí para as atrações turísticas, restaurantes e demais estabelecimentos comerciais. Portugal tem o aplicativo também, que é o Passe Covid. A Alemanha tem o Covid Pass App. A Itália tem o Green Pass. Então, cada um vai ter o seu aplicativo. Procure aí para o país que você está indo qual que é esse aplicativo. Mas lembrando, gente, só vai conseguir utilizar esse aplicativo quem fez a conversão do certificado do Brasil para o da Europa, que no momento, como eu já disse, a França é o local mais fácil para fazer isso. No mais, se você não está indo para a França, não vai conseguir fazer a conversão, vai com o seu certificado do Brasil e vai utilizar ele para entrar nos demais estabelecimentos e vai acompanhando o andamento disso. Eu acredito que esses países podem avançar aí na forma de conversão desses certificados ao longo aí dos próximos meses. Vamos ver como que vai ficar essa questão. Lembrando que aqui no canal tem playlists exclusivas falando sobre como viajar na pandemia para a Europa, outros países também. Dá uma olhada aí, playlist de planejamento de viagem, playlist da Europa, playlist da França, tá repleta aí de conteúdo. E se as informações aí sobre o certificado de Covid foram úteis para você, eu te peço para deixar seu like e te convido a se inscrever aqui no canal que tem muito vídeo de planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo.
Tenha uma excelente viagem para a Europa e a gente se vê no próximo vídeo.